Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Destaque em Foco. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos falar da nossa empresa, a empresa Destaque Arte. Ela está completando nesse mês 5 anos no mercado. Então a gente vai conversar um pouquinho, falar um pouquinho da história, da nossa trajetória, falar dos nossos produtos. Vai ser um programa muito especial. Convido a você a ficar com a gente até o final, pessoal. Agora, pra gente começar, a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros. Vai estar passando aí pra vocês na tela. Queria começar falando do Borges Pintura. É uma empresa que é especializada em pintura, né? Tanto a parte residencial, corporativa. Eles têm profissionais altamente qualificados na área de pintura. Então, se você está reformando a sua casa, você está com uma obra, você precisa de um serviço de pintura de qualidade, chama eles. Tá passando aí para vocês o Instagram, @Borges_Pinturas2009. Queria falar também um pouquinho da empresa chamada Dedecores, uma empresa especializada em tintas e texturas, né? A Dilma Dias que está à frente dessa empresa. Então, eles oferecem produtos de qualidade, né? Texturas, tintas, tudo para sua obra. Você está precisando de produtos de qualidade para pintura da sua obra, chama eles. Tá ali o Instagram, @Dedecorestintas. Agora também queria falar do Estúdio Caingá. É um estúdio de arquitetura. Eles atuam tanto no Brasil quanto no exterior também. Projetos arquitetônicos especializados. Então, se você precisa de uma arquiteta de qualidade, um serviço personalizado para você, chama ela lá, a Fernanda, que está na frente da empresa. O Instagram dela é o @Estúdio Caingá. Agora a gente vai para os próximos parceiros, a Graziele vai falar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Destaque em Foco. Vamos falar agora da Kelly Faria, o estúdio Kelly Faria. Vai passar aqui todo tipo de procedimento que tem na Kelly. A Kelly é um estúdio bem completo, onde tem cabeleireiro, você que precisa cortar seu cabelo, fazer luzes, fazer aquele penteado, tem todo tipo de tratamento para você, mulher e homem. Tem também a massoterapeuta com a Claudilene. Você que precisa daquela massagem relaxante, procure a Claudilene. É uma massagem assim muito boa mesmo. Solta aí, Davi, as fotos. Tem também a parte da Lohana, ela que faz todo alongamento de unha, manicure, pedicure, tudo com qualidade, com cuidado para você. Tem também a Jéssica, ela que cuida também da parte de sobrancelha, cílios. Então, assim, você que ainda não conhece o estúdio Kelly Faria, você precisa conhecer. Vai lá, procure a Kelly Faria. O @ dela é o Kelly Faria Estúdio. Não deixe de falar que foi através do programa Destaque em Foco ou através da Grazi, para você garantir o seu desconto. E ela tem também o Day Spa, todo aquele cuidado para você, a noiva também, o dia da noiva. Então não deixe de agendar, vai lá, marque a sua visita para você conhecer o espaço da Kelly Faria. E vamos falar agora da próxima parceira, a Gabriele Xavier, ela que é biomédica esteta. A doutora Gabriele, ela também tem todo o cuidado para você, mulher, homem, na parte de beleza, né, estética. Ela tem o cuidado na parte facial, ela parte de botox, mesoterapia, parte de tratamento com vasinhos, tratamento capilar. Então, assim, são diversos tipos de tratamento. Solta aí, Davi, as fotos também. Então, assim, você que ainda não conhece a doutora Gabriele, não deixe de entrar em contato com ela também. O @ dela é doutora Gabriele Xavier. Lá tem um pouquinho dos procedimentos que ela faz lá na clínica dela, com bastante responsabilidade. Eu tinha bastante medo de agulha, como eu falei para vocês anteriormente.
E depois que eu fiz o procedimento com ela, eu vi que não é nada daquilo, gente. Ela tem uma mão super leve, muito cuidadosa, muito higiênica também. Então, assim, vale muito a pena você ir lá e fechar o seu pacote com ela. Não deixe de falar também que foi através do programa Destaque em Foco ou através da Grazi, para você garantir o teu desconto. E é isso aí, pessoal. É isso, pessoal. Agora, iniciando o programa aqui, a gente vai falar um pouquinho, né, da nossa empresa, o que é a nossa empresa, como que ela surgiu, a história dela. Uma empresa que nasceu aí na pandemia. Né? Meu nome é Douglas, né, para quem está assistindo a gente pela primeira vez. Tô aqui com a Graziele também. E ela é minha mãe, gente, para quem não sabe. Então, a gente é uma empresa familiar, né? Trabalha em família. Meu irmão, eu e ela também trabalha junto. Então, eu vou perguntar para ela aqui, para ela contar um pouquinho da história da empresa, né? Como que surgiu. Depois a gente vai falar sobre produtos, né? Então, mãe, fala um pouquinho da história da empresa, o que a empresa faz, né? Conta pro pessoal. Então, pessoal, bastante gente, algumas pessoas já me conhecem bem anteriormente. Vou falar um pouquinho da nossa trajetória, como chegamos até aqui, como nasceu a Destaque Arte, né? Inclusive, esse mês, o programa é especial, porque esse mês nossa empresa está fazendo 5 anos. E, assim, como nasceu a Destaque Arte? Eu tinha uma academia, eu era professora de Muay Thai, para quem me conhece. Eu dava aula de Muay Thai, eu competia Muay Thai e MMA. Já fui para a Argentina 2 vezes, já fui para vários lugares competir e dava aula também. Então, assim, minha vida era isso. No início, eu entrei no Muay Thai para emagrecer, depois fui pegando amor. E eu tinha também uma lanchonete. Então, durante o dia, eu dava aula e à noite eu tinha lanchonete. Mas, o que aconteceu? Entrou o quê? A pandemia. Então, assim, infelizmente, muitas empresas fecharam na pandemia, porque foi preciso fechar tudo realmente. Mas foi quando literalmente nasceu a Destaque Arte. Como que surgiu a Destaque Arte? Como foi preciso fechar todos os estabelecimentos, e os 2 estabelecimentos que eu tinha era presencial, que era a lanchonete e a academia. Então foi preciso fechar, inclusive quando fechou eu estava com uma luta marcada, eu lembro até hoje, era no dia 9 de maio, estava com a luta marcada e foi preciso cancelar. Aí eu peguei e falei assim, já que vai ter que fechar tudo, então vamos dar uma reformada, né, na lanchonete. E na época estava muito em alta a placa de gesso 3D. Aí eu entrei na internet e falei, nossa, mas é muito caro. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar um molde e eu mesmo vou tentar fazer. Comprei um molde de um modelo, lembro até hoje, foi o modelo Ocean. Foi a nossa primeira experiência. Aí começamos eu, meu marido, né, na época, o Eduardo, e a minha mãe também, Luísa. Começamos a tentar descobrir como fazer o gesso. Perdemos muito material e deu errado, até que conseguimos a fórmula mágica de como fazer a plaquinha de gesso. Fizemos as placas, aí na hora de instalar. Meu marido já tinha trabalhado há muitos anos atrás como pedreiro, então ele já tinha uma base, né? Só que ele não sabia instalar a placa 3D. Aí ele começou a estudar, procurar, saber como instalava. Aí ele foi e instalou. Ficou muito bonito, por sinal. Aí a minha mãe, né, que inclusive era para ela estar aqui hoje no programa, mas ela não veio, porque Tá assistindo. Ela está assistindo, porque ela assim, ela foi e é uma chave muito importante na empresa. Desde o início, é ela que segurou na minha mão e falou assim: "Vamos que eu tô com você, vai dar tudo certo". Então, desde o início, ela que me ajudou também a ver, né, o jeito de fabricar, como fabricar o material. Então, ela pegou e olhou para a parede e falou assim: "Nossa, ficou bonito, né? Dá até para vender". Eu falei: até parece, mãe, vender? Até parece. Aí tá, ficou lá. Instalamos, pintamos de amarelo, né? Porque era para lanchonete. Aí um dia eu falei assim: quer saber? Eu vou colocar para ver no que vai dar. Coloquei no Facebook. Para quê? Aí o pessoal começou a pedir, começou a perguntar: "Nossa, você vende?" "Vendo." "Você tem tal modelo?" "Tenho", mas eu não tinha, gente. Eu não tinha. Aí o que eu fazia? Eu pegava a entrada, né?
Com a entrada eu comprava o molde que o cliente queria, comprava o gesso e fabricava as peças e vendia. Aí publicava de novo. Aí outras pessoas, você tem tal modelo? Tenho, mesma coisa. E assim foi girando, eu fui fazendo giro, né, com o próprio dinheiro do cliente. Só que daí, o que acontece? O pessoal começou a pedir para instalar. Até então a gente estava só vendendo. E outra coisa, era temporário, porque a lanchonete estava fechada, a academia estava fechada. E também o meu marido, na época, ele trabalhava numa outra empresa. E ele falava, olha, é temporário, não vamos ficar com isso, porque eu não quero saber disso. Tá bom. Só que eu vi que, desde o começo, eu sentia no meu coração que era algo que ia dar certo. Não sei, eu já sentia. E ele até brigava comigo, ele via que aparecia mais encomenda. Mas, de novo, você pegou mais encomenda? Não, é só essa. Só que ele foi vendo, né, que foi chegando encomenda. Eu falava, não, foi minha mãe que comprou os moldes. Realmente, minha mãe ajudava a comprar os moldes também. Mas meio assim, meio que escondida, entre aspas, porque ele não queria de jeito nenhum. E eu, no meu coração, sempre sabendo que ia dar certo. E assim foi. Os clientes depois começaram a pedir instalação. Aí ele ia para fazer algumas instalações também. E assim foi aumentando muito a demanda. Foi aumentando a demanda, o pessoal foi pedindo. E aí daqui a pouco... Desculpa. Aí daqui a pouco o pessoal começou a pedir placa cimentícia. Eu falei, não, placa cimentícia a gente não faz. Não faz porque a gente não sabe e a gente sempre gostou de fazer as coisas certas. Tinha pessoas que faziam, acho que misturava gesso com cimento, aditivo, e a gente queria fazer a maneira correta. Como o pedido foi aumentando, o que a gente fez? A gente foi fazendo vários testes de como fabricar a placa 100% cimentícia. Enquanto isso, ia vendendo só de gesso. E assim foi passando o tempo. Quando pensa que não, já foi liberando aos poucos para poder voltar a abrir a lanchonete, mas mais por delivery, né? Só que por incrível que pareça, por isso que eu falo, Deus sabe todas as coisas. Na época a gente vendia bastante pelo iFood. A gente tinha nossos motoboy e tinha o iFood também. E por incrível que pareça, o iFood nosso travou. A gente não conseguia fazer venda pelo iFood. O iFood, ele não tocava pra gente de jeito nenhum. Liguei, abri reclamação várias vezes. A gente teve que chamar motoboy particular para poder atender os clientes. Aí o motoboy sempre dava o cano na gente. Gente, a mãe do motoboy morria toda semana. Eu falava, coitada. Toda semana a mãe do motoboy morria. Era impressionante. Aí tinha dias que o Eduardo tinha que pegar o carro, levar, entregar para cliente. Aí foi ficando algo cansativo, estressante. Aí até que, por fim, foi liberando aos poucos, né? Voltar a abrir os comércios. E a gente ainda nessa luta de não conseguir vender pelo iFood. Consegui abrir a academia também. Era parcialmente aberta também. Enquanto isso, as placas, estralando de vender. A gente varava a madrugada fazendo placa. Então, assim, durante o dia, a gente conseguia... Eu conseguia dar aula com máscara. E depois abrir a lanchonete. E, de madrugada, fazendo as placas. Aí chegou uma hora que a gente parou e pensou, falou, olha, tá ficando cansativo, não tá dando, a gente vai ter que escolher ou a lanchonete e a academia ou as placas. Desculpa, gente. Só que antes disso, eu já havia pedido para Deus, porque assim, eu tava com uma bebê nova, né, na época, hoje ela tem 5 aninhos. E eu falei para Deus, Deus, eu tô sem tempo de ir para a igreja, não tô tendo tempo de ir para a igreja, porque trabalhando direto, a gente tinha combinado de ir para a igreja às 9, 10 horas da manhã. Só que como estava trabalhando diretão, chegava no domingo, a gente não conseguia levantar para ir para a igreja, ficava cansado. Então, Deus estava ficando de lado e as crianças também. A gente não conseguia ter tempo para as crianças, porque final de semana a gente tinha que, o tempo todo, estar lá trabalhando na lanchonete. Por fim, a gente pegou e falou assim, ou a gente fecha um ou fecha outro. Então, foi aonde que decidimos parar com a academia e parar com a lanchonete. Por quê?
porque pela empresa Destaque Arte, só vendendo as placas, a gente conseguia tirar mais do que na lanchonete, na academia, a gente trabalhava menos e conseguia ganhar mais e tinha mais qualidade de vida. E assim foi nascendo a Destaque Arte. Foi aonde que, aí quando meu marido viu que realmente estava dando dinheiro, quando ele foi ver, já tinha um estoque de placa, um estoque de moldes, e eu pegando encomenda atrás de encomenda. Aí uma hora eu olhei para ele e falei assim, tá vendo? Eu não falei para você que ia valer a pena? Por fim, ele saiu do serviço dele, vendemos todos os equipamentos que tinha da academia, a lanchonete também vendemos tudo, e fechamos. E ficamos só com a Destaque Arte. E assim foi nascendo a Destaque Arte. Começamos com o gesso, depois começamos com a instalação, aí começamos também a fabricar as placas cimentícias, que hoje é o nosso carro-chefe. Aí fomos para a parte de instalação também, de platibanda, pergolado. E agora, por último, as bordas de piscina, que também está assim, bem perto da placa cimentícia. Inclusive, na verdade, as bordas de piscina está até tendo muito mais saída, bastante gente procurando. Então, assim, às vezes a pessoa olha e fala assim para mim, Grazi, é até engraçado, agora eu lembrei, uma vez, no começo, quando a gente ia para as obras, né, os clientes perguntavam, faz quanto tempo que vocês trabalham com... Nossa, faz quanto tempo vocês trabalham com isso? Grazi, eu achava que, quando eu falava com você, eu achava que a equipe sua era grandona, porque a gente via as casas que vocês faziam, mas a equipe era eu e o Eduardo. Nós que íamos para as obras, instalávamos as placas, fazíamos todos os serviços, e se vocês olharem no nosso Instagram, é tudo assim, a maioria de alto padrão, e era tudo obras grandes. Então, os clientes que não conheciam nós pessoalmente falavam assim, nossa, mas eu achava que era uma equipe de 10, 15 pessoas. E é só vocês dois? Sim, é só nós dois. E assim foi indo. Aí fomos tendo mais colaboradores que iam com a gente também para ajudar na instalação. E assim foi nascendo a Destaque Arte. Até chegar um momento que chegamos a ter 2, 3 equipes, a gente dividia as equipes também. E assim fomos, até que um dia, agora eu vou falar sobre o agir de Deus. O agir de Deus. Teve um dia que eu estava lá na empresa, o telefone chegou mensagem para mim, e o seu Juca pegou e falou assim para mim, olha, aqui é o seu Juca, né, uma empresa de reconhecimento, e a sua empresa, ela foi nomeada a melhor empresa em questão de atendimento, qualidade do Vale do Paraíba. Então eu falei, nossa, mas eu nunca me inscrevi em nada, tudo era muito novo para mim, né? Ele falou assim, sério? Eu falei, é. Aí conversando com ele, né, eu falei, mas como que vocês chegaram até mim? Ele falou, não, a gente faz uma pesquisa de satisfação e a sua empresa foi a mais indicada em questão de qualidade, atendimento, e então você foi nomeada, né? A sua empresa foi nomeada. Aí ele perguntando para mim, né, como que nasceu a empresa, quanto tempo que tinha empresa, eu falei para ele, ó, vai fazer 1 ano. Ele falou, não, menina, não tô perguntando. Ele achou que era, como que fala? Franquia. Eu falei, não, a minha empresa vai fazer 1 ano. Ele falou, não quanto tempo que você está nesse local, mas quanto tempo que você tem essa empresa. Eu falei, vai fazer 1 ano. Ele falou, menina, todas as empresas que são indicadas têm no mínimo 10, 15 anos. Ele falou assim, você quer que no certificado eu coloque que você tem pelo menos uns 7 anos de empresa? Eu falei, não, eu quero que o senhor coloque que a minha empresa vai fazer 1 ano, para todo mundo saber que é Deus, entendeu? Então ele pegou e falou assim, olha, você vai lá na premiação, você vai ver que as empresas que estão lá, e realmente são tudo empresas assim de nome, empresas já conhecidas. E eu era a mais bebê, até hoje, né? A mais bebezinha, a empresa mais novinha que recebe a premiação. E depois disso, graças a Deus, foi uma premiação atrás de outra.
E sempre, hoje, temos aqui 3 ISO Quality. Esse ano vai 4 ISO Quality. Esse ano vai ser 3, né? Esse ano vai ser mais um ano que receberemos mais um ISO Quality. Depois veio também a premiação da Luci Manhães também. Foi indicação da Sueli, da Marmoraria. Inclusive, semana que vem, ela que vai ser a nossa convidada. E assim foi. Aí depois tivemos também a outra premiação de melhores empresas da cidade, aqui pela BMC Channel, o Ebert que nos indicou. E assim foi nascendo a Destaque Arte. É algo assim que... Obrigada. Que realmente foi o agir de Deus, que de onde saímos, né? De uma empresa de academia, de lanchonete, para a área da construção civil. E depois que chegamos a essa área, muitas coisas boas aconteceram, muitas pessoas maravilhosas conheci, fazemos bastante network. A Luci Manhães também é uma pessoa assim, que tem me ajudado muito. A Natália Rico também tem uma equipe bem bacana de mulheres, mais de 400 mulheres também na área da construção civil. Então, é isso, foi assim, literalmente, que nasceu a Destaque Arte. Muito legal. E aí, a câmera tá mostrando aí, né, pessoal, as premiações. Tem uma aqui que tá atrás de mim, que é do ano passado, é recente, né? E a empresa ganhou várias premiações consecutivas, né? Tá passando as fotos aí pra vocês. E assim, antes a gente vai falar também um pouquinho dos nossos produtos, né, o que a gente vende. Mas queria falar também um pouco da minha trajetória, assim, sabe? Que eu sou filho da Graziele, né? E hoje eu tô com ela na empresa, sou o braço direito dela na empresa. E nem sempre foi assim, né? Eu me formei no ano passado, né, em engenharia mecatrônica. E eu trabalhava numa empresa desde estagiário, assim, sabe? Fiquei 5 anos. Era uma empresa de telecomunicações, nada a ver com o ramo que eu tô hoje. E eu nunca imaginei que eu iria pra construção civil, sabe? Eu lembro que lá no começo eu via minha mãe, ela construindo a empresa, assim, lutando muito, sabe? É uma mulher que eu admiro muito, eu me inspiro muito nela, ela me ensina todos os dias ali na empresa, né? Como enfrentar os desafios e tudo mais. Então eu acompanhei, assim, mesmo não estando na empresa, a trajetória da empresa, sabe? E ela sempre falava pra mim, nossa, faz engenharia civil, né? Faz engenharia civil. E eu não dava bola, falava, não, eu nunca vou trabalhar nessa área e tal. Sinceramente, eu nunca imaginava. E eu fiquei 5 anos na empresa lá que eu tava, mudei de cargo várias vezes. Só que chegou um momento que eu comecei a ficar infeliz, sabe? Não era com a empresa, não era com as pessoas. É uma empresa maravilhosa que eu trabalhava. Tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que me ajudaram muito profissionalmente. Eu falo que tudo que eu sou profissionalmente hoje é graças a essas pessoas que estavam na minha vida nessa outra empresa. Mas algo começou a me incomodar, sabe? Não sei se vai ter alguém aí que tá assistindo que faz sentido, né? Mas é interessante falar. Sabe como se o tempo ali tivesse dado? E aí, não sei porquê, nós somos uma família, a gente é cristão. E eu orei muito e eu conversei com a minha mãe. E aí tudo começou a se encaixar, sabe? Ela tava, nessa época já, que foi no final do ano passado, ela já tava tocando a empresa sozinha. E aí ela tava precisando de ajuda, assim, né, e tudo mais, pra gerenciar mesmo as coisas. E aí eu conversei com ela e aí foi indo, né? A gente, nessa época aí, tem o Alexandre, né? O Alexandre, grande Alexandre, do Senai. Ele tava dando consultoria pra ela, então ela sempre falava, vem conhecer e tal. E aí eu fui lá, conheci ele conheceu, a gente bateu um papo. E aí parece que as coisas só começaram a se confirmar, sabe? Aí ele falou assim, nossa, você tem perfil pra você ajudar sua mãe, assim, a cuidar da empresa. E aí eu comecei a me interessar, sabe? Aí pedi demissão, pedi as contas na outra empresa, conversei com o meu gerente. Me ajudou muito, a gente conversou. E aí eu comecei a trabalhar com ela. E eu nunca imaginava, gente, que eu gostaria assim, dessa área, sabe? É legal ver, eu sempre gostei de ver a construção de algo do zero, né? Então ali nós somos fabricantes. Então desde da matéria-prima ali, você faz as medidas, você junta ali, né? A areia, o cimento. Aí coloca no molde, depois você vê a placa pronta, aí depois você vê a placa instalada. Então é muito legal, caramba, tipo, participei do processo do zero, né? E hoje eu ajudo ela ali na empresa, né, a cuidar toda a parte de operações, cuido da produção, da logística pra ela, né. E a gente tem meu irmão também, que é o Davi, ele fica por trás das câmeras, não gosta de aparecer muito,
Mas ele ajuda muito a gente também na parte de mídias, né? Então a gente é uma empresa de família, né? Eu queria perguntar pra minha mãe também, como que é pra você, assim, né? O dia a dia de trabalhar com seus filhos. A gente conversa, né? Mas fala pro pessoal, falando um pouquinho assim, é desafiador, né? A gente não levar assim depois pro pessoal e tudo mais, mas a gente sempre se entende ali no dia a dia, sabe? E igual eu falei, é muito gratificante trabalhar com ela porque eu aprendo muito, né? Como ela lida assim com os desafios, sabe? Começa a acontecer várias coisas. Ela tá lá calma assim, né? E eu lá, meu Deus, vai pegar fogo, não sei o quê. Então, nesse tempo que eu tô na empresa, eu já aprendi muita coisa com ela, né? E eu queria perguntar pra você, mãe, como que é pra você trabalhar com a gente? Como que é o dia a dia? Então, igual o Júnior falou. O que acontece? O agir de Deus é incrível. Inclusive, eu quero mandar um beijo aí para Pereirão. Obrigada por estar nos acompanhando. Super linda. E assim, Deus faz tudo perfeitinho, gente. Como ele mencionou. Desde sempre eu falava para ele e para o Davi. Ele estava fazendo faculdade, né? O Davi estava fazendo curso técnico. Olha, faz alguma coisa na área da construção civil. E ele nem azul para mim. Ele, não, mãe, eu não gosto. Eu faço alguma coisa, porque assim, você que está em casa nos assistindo e tem uma empresa, qual que é a nossa vontade, né? Como mãe ou como pai, é passar o nosso legado para os nossos filhos. Porque assim, não é fácil você construir uma empresa do zero e depois chegar num ponto onde você quer se aposentar, né? E simplesmente outra pessoa vir cuidar e você sabe que não vai ter aquele mesmo cuidado que você. Então, eu sempre quis... Eu tenho 4 filhos, né? O Júnior, ele é o mais velho. Tem o Júnior, tem o Davi, tem a Ana e a bebê, a Lavínia. Então, assim, a minha vontade sempre foi deixar o meu legado para eles. Porque eu não tenho nenhuma dúvida de que a empresa foi literalmente o agir de Deus, nascida por Deus. Porque, gente, eu nunca imaginei na minha vida trabalhar na área da construção civil. Eu dava aula de Muay Thai, né? Metia porrada, recebia porrada. e tinha uma lanchonete. E estava tudo bem. Aí, tipo assim, pensa bem, você faz uma coisa e, de repente, Deus coloca você numa outra área que não tem nada a ver com a sua área. E deu super certo. É uma área que cada dia eu tenho mais amor em aprender e ver, né? Como o Júnior disse, é gratificante a gente ver o trabalho pronto e passar para o cliente. Então, eu sempre quis que eles tivessem essa vontade. E eles nunca quiseram. Aí o Davi teve uma época que ele estava fazendo já o curso técnico, ele precisava trabalhar, ter um dinheirinho para ele. Aí, assim, por falta de opção, ele falou assim, mãe, deixa eu trabalhar meio período aí, mas era só para ele ter o dinheirinho dele. Ele nunca se interessou pela empresa. Era só para ter um dinheirinho dele. E eu orando para Deus. Meu Deus, coloca no coração desses meninos para eles virem me ajudar e trabalhar. Só que Deus é tão perfeito, gente, o que acontece? Deus colocou no coração do meu marido, para quê? Para ele tomar outro caminho. Então, ele está trabalhando agora em outra área, né, montando um outro tipo de negócio para ele. E ele falou, eu não vou mais trabalhar na Destaque Arte, agora eu quero montar a minha própria empresa, né? Você cuida da Destaque Arte, eu vou cuidar da outra empresa e tá tudo bem. Aí, na época, eu até fiquei, né, meio brava. Eu falei, não, como que você vai me deixar sozinha para cuidar? Porque ele que ia para instalação comigo, ele falou, arruma instalador, né, faz a própria equipe da Destaque, mas eu não vou mais para a obra fazer instalação. Aí, na época, eu fiquei, assim, preocupada. Eu falei, meu Deus, e agora? Então, onde que a gente não entende o agir de Deus? Por isso que a gente fala, a gente não pode murmurar, não pode reclamar, porque Deus faz as coisas tudo perfeita. E foi justamente nessa época, nessa tribulação, ele saiu, eu fiquei um tempo ainda cuidando da empresa sozinha, aí foi onde aconteceu o que o Júnior falou. Começou a incomodar ele lá na empresa, ele sempre foi muito bem recebido, desde quando ele entrou na empresa. Ele começou como estagiário, ele foi promovido e foi subindo de cargo. É uma empresa muito boa, né, que sempre reconheceu ele como um bom colaborador.
não tem do que reclamar da empresa, mas não é que ele se sentiu incomodado, é porque o Espírito Santo já incomodou ele já para quê? Para ele sair de lá e cuidar do que é dele. Então ele saiu de lá por um bom motivo, ele não saiu obrigado com ninguém, tanto é que ele saiu com as portas abertas. Com certeza. Né? O chefe dele até hoje fala para ele, quando você quiser voltar, eu falo, tá amarrado, não vai voltar não. E é mesmo. Então assim, é o agir de Deus. Aí, nessa época dele conversou comigo, ele falou, olha, eu tô querendo vir. Eu falei, olha, é tudo que eu sempre quis, mas é uma área totalmente diferente. Ele falou, não, eu tô disposto e vamos, que não sei o quê. E assim, e Deus foi trabalhando. E através disso, porque assim, ele e o Davi não moram comigo, né? Moram com o pai. Então eu não tinha, assim, muito contato com eles. A gente se via, assim, semanalmente, mas não diariamente. Então, é o agir de Deus literalmente. O que Deus fez? Fez todo esse rebuliço, fez o meu marido sair da empresa para tocar uma outra empresa, o Júnior não querer mais ficar onde ele estava, para ele vir para me ajudar. E realmente, ele é meu braço direito na empresa. O Davi também, depois que o Júnior veio também, o Davi começou a ter mais vontade de participar das coisas da empresa, tanto é que hoje ele é nosso mídia, né? Como que é? Cuida das mídias nossas. Ele cuida das nossas mídias. Os conteúdos, todas as nossas postagens, os conteúdos, ele que cuida da ele empresa. que cuida. Então, assim, nós três, tá, gente? Às vezes as pessoas olham assim, eu bonitinha, arrumadinha, de unha feita, cabelinho, ele de terno e gravata. O Davi não gosta de aparecer, mas também anda bem arrumadinho. Então, às vezes, as pessoas olham e falam assim, eles só mandam, gente. Quem conhece nós sabe. Colocamos a mão na massa, literalmente. Fazemos massa na mão, sabe? Maceira mesmo. A Pereirão que tá aí também, ela sabe, né, o Pereirão? Nós mulheres, estamos, pra lá de Bagdá. Então, assim, colocamos a mão na massa, literalmente, fabricamos as nossas próprias peças, né? E assim, depois disso, Deus tem cuidado. Então, além de termos, né, esse programa, cuidamos do programa, o Davi cuida do conteúdo, das partes de corte. O Júnior, ele me ajuda, ele vai para as obras, acompanho os colaboradores que vai fazer a instalação. Eu saio para fazer orçamento. Então, assim, é uma empresa realmente familiar, onde eu vejo diariamente o agir de Deus. Agora, respondendo a pergunta que o Júnior fez. Voltamos na pergunta. Voltando à pergunta, né? Porque eu falo um pouquinho demais. Como é o dia a dia? Lógico que tem aqueles arranca-rabo, assim, de leve, né? Os atritos, né? Os atritos. Porque, assim, uma coisa que eu sou, gente, é direta. É curta e grossa. E, assim, não passa a mão na cabeça porque é meu filho. Nunca fiz isso. Porque é meu filho, passa a mão na cabeça. Isso é verdade. Não passa a mão na cabeça. Se tem ele e tem funcionário, se ele faz cagada, eu chamo a atenção dele. Não passa a mão na cabeça porque é meu filho. E quando tem alguma coisa para chamar atenção, chama atenção. O que é certo. Eu cobro, entendeu? Só que daí depois tá tudo bem. Tá tudo bem, volta ao normal e tá tudo resolvido. Então, assim, é igual eu falo para eles, Davi e Júnior, vocês têm que entender que a empresa não é minha, é de vocês. Porque daqui a pouco eu quero me aposentar, eu não quero ficar trabalhando por muitos anos, eu quero me aposentar. Então, assim, igual ele comentou, que às vezes o negócio tá pegando fogo e eu tô lá. Mas é porque eu já me estressei tanto. Não resolve. O que tem que fazer? Parar, sentar, respirar, porque quem mexe com obra, quem trabalha com obra, quem lidar com o público, dia a dia, cliente, pessoas. Gente, eu tenho clientes assim que eu amo demais. Clientes assim que são amigos, sabe? A gente pega um carinho, um afeto. Já teve cliente minha que foi na igreja junto comigo, já me chamou para tomar café, para almoçar. Tem contato até hoje. E tem também alguns clientes que a gente, às vezes, tem algum certo atrito. É normal. Então, assim, da mesma forma que tem aquele lado bom, tem aquele lado mais estressante. Mas o que a gente não pode é perder
a rédea. Então, igual eu falo para ele, não adianta a gente se estressar, descabelar, tem que fazer o quê? Sentar e resolver. Porque, assim, o nosso maior foco, o que, que é? O melhor para o cliente. Então, o cliente, a gente quer cuidar bem do cliente, a gente quer resolver e levar o melhor produto, o melhor serviço para o cliente. Então, muitas das vezes ele olha, ele está desesperado, ele está nervoso, ele está ansioso. Eu falo, Júnior, calma, vai dar tudo certo, calma. Vai dar certo, vai resolver. Ele, mãe, mas não sei o que, calma, calma. Então, é onde que ele falou, como que eu consigo manter a calma. Porque tudo é uma fase, tudo passa. E só nesse tempo que eu tô aqui com ela, já aprendi muito. Acho que até minha ansiedade, eu tô lutando bastante, mas tem me ajudado, sabe? De entender que, cara, o problema precisa ser resolvido. A gente, ainda quando empreende, né, quando tem uma empresa, é muito desafiador, porque sempre acontece imprevisto, sempre acontece problema. Então eu tô aprendendo que o quanto a gente conseguir antecipar o problema é melhor, antes que ele vire grande, né? Aí se virou grande, não tem o que fazer, você não vai voltar no tempo, entendeu? Então, às vezes o tempo que a gente perde reclamando, murmurando, sentar e falar assim, como a gente vai resolver? Que recurso a gente tem que usar? O que a gente vai ter que desembolsar? E resolver o problema, sabe? Visando redução de custo, visando a melhoria para o cliente, né? Sempre, igual ela falou, tratando o cliente como o principal, porque afinal a gente está trabalhando para ele, né? Então, tem me ajudado até muito profissionalmente, mas pessoalmente também, assim, sabe? Tá na empresa, porque mesmo tão novo, lidando assim com esses desafios, faz você crescer, né? Profissionalmente, pessoalmente. Inclusive, a minha mãe está aí ao vivo, tá aí como Luísa Fontes. Gente, eu sempre falo, era para minha mãe estar aqui, ó. Só que ela é muito tímida, ela não quis vir. Porque, assim, como eu falei no início, o que é importante a gente ter como que se diz? Não é ajuda, o apoio da mãe, né? A minha mãe sempre me apoiou, então eu me inspiro muito nela. Eu sempre falo pro Júnior, eu queria ser a metade da metade da metade do que minha mãe é. Então, assim, é uma pessoa que ela faz tudo para me ajudar, para me apoiar. Então, é onde eu sempre falo pro Júnior, o que eu puder fazer para ajudar, para apoiar, eu vou fazer. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ter isso também como um foco, né? Trabalhar em família, ter o respeito, um ajudar o outro. Porque, como eu falei anteriormente, a empresa não é minha, gente. Eu daqui tipo, um ano, ô louco, daqui um pouco... Nossa, um ano tá ali já. Daqui a pouco eu quero me aposentar, entendeu? Eu falo para eles, olha, tô ensinando vocês, vou passar o bastão para vocês, para daqui a pouco eu estar viajando e vocês me bancando. Vocês vão cuidar da empresa e eu quero só passear, quero só viajar. Então, assim... É algo assim que precisa nascer de algum lugar. Então, a Destaque Arte nasceu literalmente, claro, lógico, exclusivamente porque já era um projeto de Deus e porque sem também a ajuda da minha mãe, desde o começo. Desde o começo, ela falava, não, vamos conseguir. E ela, gente, ela que foi vendo as fórmulas, como fazer a placa de gesso. Depois foi vendo várias formas como fazer a placa cimentícia, entendeu? Então, assim, sempre foi ela que me apoiou, sempre. Então, se a Destaque Arte existe hoje, é primeiramente graças a Deus e graças à minha mãe, que sempre me ajudou, sempre me apoiou. Teve vezes que, às vezes, eu falava, nossa, como que eu vou fazer para cuidar da empresa sozinha agora? E ela sempre ali, até hoje, sempre comigo, não, vai dar certo, vamos... Então, igual o Júnior fala para mim, como que você consegue, mãe? O negócio tá pegando fogo e você fala que vai dar certo, vai conseguir. É minha mãe. Eu inspiro muito nela. E várias vezes também, às vezes eu ficava no desespero, ela, não, vai dar certo, vai dar tudo certo, vamos conseguir, Deus na frente. E ela sempre assim, sempre me ajudando, me inspirando, me apoiando. E então eu tento
ser pelo menos a metade da metade da metade do que ela é para mim, para os meus filhos. Ter como exemplo para eles. É muito legal essa parte, né? E assim, pessoal, falando um pouco dos nossos produtos também, né? Ela falou no começo, a empresa começou com gesso, depois a gente entrou na parte de cimentícia e hoje o nosso carro-chefe é o cimento, ainda mais as bordas de piscina. Então, assim, a gente vende a nossa borda, ela é atérmica, tanto as bordas, tanto os pisos. O que é o atérmico? Ele se adapta à temperatura, né? Então isso traz o diferencial ali para o cliente. Então você tem, por exemplo, uma criança em casa, vai passar ali em cima da piscina, o atérmico não vai queimar o pé da criança quando está muito, muito quente, né? Então a gente vê vários clientes que chegam pra gente, já teve, né? Esse tempo atrás, a gente atendeu um que colocou o granito e é mais barato, só que não é atérmico. E aí a esposa do rapaz não gostou, aí chamou a gente trocou todas as bordas. Então a gente vende vários modelos de bordas, pisos também, tudo atérmico, né? A gente mesmo fabrica. E assim, a nossa empresa vamos dizer assim, 99% indicação. O pessoal vai lá, às vezes quando alguém assim de muita influência, né? A gente presta muito serviço para engenheiro, para arquiteto. Esse tempo atrás mesmo, um cliente entrou em contato com a gente, o engenheiro, né, falou de vocês. Às vezes o cara não quer nem ir lá. Ele falou assim, não, ele indicou e já fecha, assim, sabe? Sem ver a gente pessoalmente, sem ir na empresa por conta do poder, assim, da indicação, sabe? E os clientes gostam de ir lá também. A gente recebe, eles lá mostram a peça, os clientes gostam, né, de pegar a peça, de tocar ela. O que é bacana falar também, que nossas peças, elas são 100% artesanal. Elas são produzidas artesanalmente, uma a uma, né? Todas com cuidado. A minha mãe, gente, pensa numa mulher que ama fazer placa. Ela fala assim, eu vou lá fazer uma fornadinha. Já teve vez que eu tive que brigar com ela. Fala, mãe, vem aqui pra você passear. Não, vou fazer só uma fornadinha. Parece trabalhar um pouco. Eu falo para ela que ela já é aposentada. Aí ela ia, até hoje, ela vai em casa, ao invés de ir pra passear, ela vai lá, coloca a touquinha dela, coloca a luva, o aventalzinho dela, o óculos e vai pra produção. Aí, às vezes, tá os colaboradores lá fabricando. Eu falava assim pra ela, mãe, só ensina os meninos como faz, não é pra você fazer. Quando eu vou ver, tá lá, bonita, fabricando as peças. Aí o que ela fala? Ela trabalhou muitos anos na GM, né? Na parte da produção. Ela falava assim, eu me sinto como se eu estivesse na GM quando eu tô produzindo as placas. Daí até uma vez ela até brigou comigo. Ela falou assim, não tira isso de mim, eu gosto de fazer, eu me desestresso. Só que assim, a gente como filha, né? Eu como filha eu fico preocupada, porque ela tem que ir pra passear, pra ver os netos, pra me ver. Mas não, ela já vai lá, ela já coloca a luvinha dela, o aventalzinho, a touquinha e já quer produzir. Ela até comentou aqui, amo fazer as placas. Gente, ela gosta demais. E tudo que é diferente, ela é a primeira a falar assim, vamos ver como que faz, vamos fazer os testes. Então, tudo que é diferente, ela quer descobrir como faz, ela quer fazer teste como faz. Então, assim, é uma pessoa assim que ama de verdade fazer. E quando os clientes vão lá visitar a empresa, eles veem que é tudo artesanal, tudo feito assim, um a um. A minha mãe, ela preza muito pela qualidade também das placas. Às vezes tem uma coisinha assim, ela já tira fora. Não, isso aqui não dá. Isso aqui não tem como. Então, tipo assim, quem é nosso cliente sabe da qualidade que é nossos produtos, né? A gente preza muito por isso, qualidade, pelo preço também. Como somos fabricantes, assim como o Júnior falou, todo tipo de acabamento, interno e externo. Cobogó, que é o elemento vazado, placa 3D, borda de piscina, piso drenante, pisante, que mais? Me lembra aí. Tem vários modelos, o cliente às vezes pergunta, né? Qual que é o material? A gente pega ali pra ele, às vezes um pedaço ali pra mostrar, de um pedaço pronto. É o cimento estrutural, a gente usa areia de quartzo, então são materiais importados, são materiais caros. Né? Só cortando ele rapidinho, gente, é importante frisar isso. Como o Júnior disse no começo,
99,9% dos nossos clientes são indicação. Então, assim, como eu disse para vocês, eu era professora de Muay Thai. Onde fabricamos hoje as peças é onde era a minha academia, em cima da minha casa, né, um galpão grande. E assim, os clientes, eles quando vão lá, eles falam assim, nossa, vocês produzem tudo manualmente, né? Ai, gente, fugiu o que eu ia falar. Falando aí, daqui a pouco eu lembro. Ao furo, ao vivo é isso. Meu Deus. E é assim, pessoal, os clientes, eles gostam de ir lá, né? A gente mostra a produção. Então, assim, na outra empresa, eu também trabalhei um pouco da parte de qualidade. Trabalhei na engenharia, ajudava o pessoal na qualidade. Eu sempre gostei de fazer as coisas com muita excelência. Organização, né? Então, quando eu entrei, eu vi várias coisas que dá para organizar na empresa, né? Organizar digitalmente, organizar ali na produção. Então, hoje, a produção, eu costumo dizer que é a minha casa ali. Eu gosto de cuidar, né? Então, a gente sempre preza por limpeza, né? Termina limpa, organiza, padronizar, ó, esse molde aqui, essa ferramenta aqui. E as bordas tem que ter um cuidado a mais, por ser um material mais delicado. Então, qualquer sujeira ali na borda, na hora da produção, dá problema, você perde a peça, às vezes você perde uma maceta inteira. Então, a gente tem muito cuidado. Tem cliente, a gente já teve bastante cliente que vem de longe buscar as bordas. A gente está produzindo para um agora, está em andamento lá de São Sebastião. Ele pediu tanta borda e piso que ele está vindo buscar aos poucos, porque não cabe no carro, ele mora longe. Então tem cliente de Caraguá, tem cliente de São Sebastião, Taubaté, Caçapava. Então os clientes vêm de longe e eles sabem que a gente preza pela qualidade e atendimento. Então teve vezes já que eu e minha mãe foi na obra fazer um orçamento. Eu lembro que estava mostrando lá para cliente e ela queria colocar uma placa num lugar específico, um modelo específico. E a minha mãe, eu lembro que ela falou assim, né? Eu achei muito interessante. Ó, essa placa é muito interessante para colocar aqui, mas não vai ficar legal. Tem esse outro modelo. E aí eu pensando assim, falei, nossa, mas é interessante porque a outra é mais cara. Se a gente colocasse aquela que a cliente estava falando, a gente ia ter mais dinheiro entrando do que aquela outra. Mas por que aconteceu isso? Porque a gente preza também pelo cuidado ali com o cliente, sabe? Não adianta só vender, só colocar um negócio que vai ficar feio depois. Então trazer esse olhar para o cliente, falar assim, ó, você está pensando nisso, mas a gente já está enxergando na frente por conta da nossa experiência. Esse modelo aqui não vai ficar muito legal, né? Por mais que seja mais caro. Então esse aqui fica mais legal. E ser aberto mesmo, a gente é muito aberto para o cliente, sabe? Então, transparência, né? O atendimento, a gente gosta de receber o cliente ali. Inclusive o nosso espaço está ficando pequeno, a nossa produção ali, graças a Deus, né, a gente já está com alguns outros planos e é isso. Lembrou que você ia falar? Não lembrei, gente, fugiu totalmente da minha memória que eu ia falar, mas assim, puxando o gancho, eu vou falar algo do espaço onde estamos, mas não é isso, eu não lembro o que é que eu ia falar. Como eu disse, 99% dos nossos clientes é indicação, mas como lá no espaço a gente atende como a indicação, os clientes não iam até o local, fechavam por telefone mesmo e tudo bem. Só que graças a Deus, como está abrangindo, os clientes estão querendo ir até o local. Então temos lá um espaço onde que temos uma parte das peças como mostruário, né, para mostrar para os novos clientes. E isso é muito importante também, você ter aquele atendimento, como o Júnior falou, isso é sempre, gente. Igual ele falou, teve vários, porque esse é alguns do que ele viu, mas várias vezes, várias obras, já aconteceu isso de cliente. Eu lembro até hoje, teve uma cliente lá num condomínio em Jacareí, ela, acho que é o Mirante do Vale, ela queria colocar na fachada inteirinha dela. Claro, para mim ia ser ótimo, né? Ia dar o quê? Uns 80 metros quadrados de placa 3D. Eu olhei para ela e falei assim, olha, vou ser sincera para você, sinceramente, vai ficar muito carregado. Eu não colocaria. Eu colocaria só nessa parte e deixaria o restante com outro tipo de detalhe, né? Com cristal, alguma coisa assim. Daí ela falou assim, nossa, Gra, não é que é verdade? Então, tipo assim, não é só apenas, eu não quero só apenas pegar dinheiro do cliente, eu quero que o cliente
faça algo que vá ficar bonito. Realiza um sonho dele. Vai realizar um sonho dele. Assim como vários outros clientes. Às vezes eu chegava a fazer orçamento, o cliente queria fazer algo assim, eu falava, olha, eu acho que assim não vai ficar legal, assim fica melhor, né? Então a gente dá algumas dicas. Tanto é que depois disso, a primeira cliente que fez isso comigo foi a do golfe, a Cris. Ela falou pra mim assim, Grazi, o que você acha que seria legal colocar aqui? Porque eu já tinha sido indicação para ela. Então uma outra cliente me indicou, lá do golfe também, me indicou para ela, uma cliente que é dona de uma pousada, me indicou para ela e como ela sabia que era a indicação muito boa, então ela confiou. Ela falou, Grazi, se fosse a sua casa, o que você faria aqui? Eu falei, Cris, eu colocaria a placa 3D modelo origami aqui e o cobogó pétalas aqui. Ela falou assim, então vai ser assim. Aí daqui a pouco ela vai falar assim pra mim, que cor que você acha que eu pinto? Eu falei, se fosse... Eu opinião de tudo. Ela falou assim, eu falei, se fosse minha casa, eu pintaria a placa de branca e o cobogó de preto, para dar um contraste. Então vai ser branco e preto. E a casa? Eu falei, Cris, mas como assim a casa? A casa é sua, não sei. Não, Grazi, você que vai escolher a cor da casa. Que cor que eu pinto a minha fachada? Então, tipo assim, depois eu fiquei me sentindo, né? Eu falei, gente, olha pra ver. A importância da gente ser transparente com o cliente, da gente se preocupar com o cliente. E o cliente, ele pega confiança, né? Ele pediu uma opinião de uma coisa que nem é da nossa área, que é a pintura, às vezes é algo de design, de arquitetura. Por quê? Porque a gente está passando confiança no que tange ao nosso trabalho. E aí o cliente confia na gente para até pedir opinião. Né? Sim, e aí começou a ser frequente. Aí eu ia fazer obra em casa, em apartamento, o cliente deixava a chave e ia embora trabalhar, falava, depois eu pego a chave com você. Eu, como assim? Então, tipo assim, no começo eu ficava assustada, eu falava, gente, esse cara é doido, como assim? Ele deixa a chave comigo? Ele não me conhece. Ele falou, não, Graça, fica tranquilo que você foi muito bem recomendada, eu sei que vocês são de confiança, depois eu pego a chave com você. Gente, ele deixou a chave 2 semanas em casa. E eu ligando pra ele, homem, pelo amor de Jesus, vem buscar a chave, que eu tô com medo de perder essa chave. Ele, não, depois eu pego, eu tenho outra. Então, tipo assim, é isso que é gratificante, a gente trabalhar em algo que a gente vai pegando amizade, vai conhecendo pessoas maravilhosas na área da construção civil. É pintor, é gesseiro, é construtor, é arquiteto, é cliente. Como eu falei pra vocês, tem clientes assim que eu tenho contato, tenho um carinho muito grande, né? Inclusive a Dirce, ela ia entrar ao vivo, acabou que não dando para ela falar um pouquinho do depoimento das obras que fizemos para ela. Fizemos muitas coisas para ela ali no condomínio Aruanã. Então, assim, é uma amizade que fica, é um carinho que fica. Então, é algo assim muito gratificante. Até hoje, meus clientes da lanchonete perguntam, né? Você não vai voltar? Volta. Eu, não vou voltar. Meus alunos do Muay Thai perguntam para mim voltar. Eu falo, não vou voltar. Mas, assim, onde passa, fica, né? Aquela amizade, aquele carinho. E hoje, graças a Deus, eu sou muito bem realizada na área da construção civil. Cada dia eu me apaixono mais em aprender. Eu pretendo fazer também algum curso ou faculdade de design de interiores, porque é algo que eu tenho gostado bastante também, de trabalhar nas cores, em projetos, em tipos diferentes, né? Eu acho muito bonito. Então, assim, é isso. E Deus faz tudo perfeito. Fez nascer Destaque Arte para me aproximar dos meus filhos e fazer algo que eu me sinto realizada, que eu gosto. E o fato de eu ver o brilho no olhar de cada um dos clientes que fala assim, olha, a minha casa está linda, obrigada. Isso é muito gratificante, isso é muito bom pra gente. E é muito legal. Para quem, como eu, que nunca imaginava que ia estar na área da construção civil, terminei minha engenharia ano passado, mecatrônica, e quero fazer pós na área de construção civil. Então, assim, é muito gratificante, né? Já está encaminhando para o final. Mas uma última mensagem, assim, também, acho que o que mais motiva, né? Eu falo por mim, e acho que por ela também, a gente, que pensa comigo, a gente é uma marca nossa na casa do cliente, sabe? Na parede dele ali, na piscina. Então, a gente preza muito pela qualidade, porque o cliente vai estar com uma marca nossa desde a casa dele. Às vezes ele vai ficar anos naquela casa, às vezes ele está reformando
para um filho, às vezes ele vai vender, mas tá ali uma placa da Destaque, sabe? Tá ali uma borda de piscina. Então, por isso que a gente é tão motivado assim pela qualidade e de estar realizando um sonho pro cliente também, né? Então, pessoal, só pra gente ir chegando pro fim assim, agradeço, né, o pessoal que tá com a gente. Queria perguntar assim pra minha mãe, né, que é a nossa CEO da empresa, o que você espera assim pra empresa, por uma visão de futuro, sabe? Os planos, os projetos. Então, algo assim que desde quando a empresa nasceu, como eu falei para vocês, eu sempre já tinha no meu coração, mesmo lá no começo meu marido não querendo, e eu batendo de frente, eu falando não, vai dar certo, desde sempre. Eu sabia que era um projeto de Deus, eu sabia que ia dar certo. Uma profeta uma vez profetizou na minha vida, falando que Deus tinha algo grande, que meu nome, né, seria muito conhecido, mas não seria meu nome, na verdade, né, eu sei que é a empresa. Então, assim, o que eu quero, assim, eu sei que já está no caderninho de Deus lá, é que a empresa seja conhecida e reconhecida internacionalmente. Conhecida e reconhecida, são duas coisas diferentes. Então, eu quero e eu creio nisso, creio que Deus tem esse plano, que a Destaque Arte, ela vai entrar em vários lares, porque quem é nosso cliente sabe a preocupação que temos em cuidar, em zelar por cada um dos nossos clientes. E eu quero fazer parte do sonho. Eu sempre falo para os clientes, não fazemos apenas instalação, fazemos parte do sonho de cada um de vocês. Então, o que eu peço muito para Deus, e eu quero como projetos, né, que a nossa empresa seja cada vez mais conhecida e reconhecida, mas não para mim, mas para a glória de Deus sempre, gente, sempre. Eu sempre falo, se a empresa existe hoje, primeiramente graças a Deus. Vocês podem ver que nos nossos uniformes, até mesmo nas nossas premiações, vai estar passando aí para vocês, tudo colocamos Deus é fiel. Deus é fiel. Então, assim, é tudo que eu peço para Deus, façamos a diferença na vida de cada um dos nossos clientes, porque às vezes tinha cliente que chegava e me falava assim, olha, eu achava que era só na casa de gente rica que podia colocar isso, porque é algo muito caro, e graças a Deus nós conseguimos passar um produto, um serviço de qualidade para o cliente e com preço bom, um preço acessível. Então quebrou aquele tabu de que só rico pode fazer. Todo mundo pode fazer. Teve uma cliente que eu fiquei até... Falava, gente, eu não sabia se eu ria, se eu ficava constrangida, se eu chorava. Ela falou assim pra mim, mas vocês fazem na casa de pobre? Eu falei, meu Deus, aquilo me doeu no meu coração. Eu falei, moça, o seu dinheiro é igualzinho ao dinheiro da Xuxa. Eu falei assim pra ela, não tem diferença do seu dinheiro pro dinheiro de uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior. Para mim não faz diferença, o dinheiro é o mesmo. Eu não vou deixar de fazer a tua casa, a tua obra, porque você se acha inferior, muito pelo contrário. Gente, de coração, por incrível que pareça, as residências mais humildes que a gente ia fazer obra, né, interna, porque hoje a gente pega mais obra externa, né, onde que está só na parte da construção mesmo, não está ainda na... Cimento, serviço. Isso. Mas no começo, quando a gente pegava muita obra interna, que era só gesso, as casas mais simples eram as casas que a gente era mais bem acolhida. Teve uma cliente, ela tinha, eu lembro até hoje, ela tinha 3 pão e uma garrafa de café. E era ela, o marido e 2 filhos. E tava eu e o Eduardo na época instalando. Pois ela fez a gente sentar, só tinha 3 pão. Ela fez a gente sentar e tomar o cafezinho. Ela fez questão, não, vocês vão sentar e vão tomar café antes de começar. Então, assim, são pessoas humildes, pessoas de coração puro. Então, assim, isso é muito gratificante. E assim como teve pessoas também, gente, de alto padrão, claro, que nos recebeu muito bem. Mas só para vocês entenderem o quanto é gratificante a gente entrar no lar dessas pessoas,
e fazer a diferença. Depois você vê a felicidade da pessoa em olhar a parede 3D, né? Na época foi a placa 3D que colocamos e pintamos para ela, e ela fica toda feliz. Nossa, minha casa parece casa de rico agora, tá linda, que não sei o quê. Isso é muito gratificante. Então, para mim é muito importante eu fazer parte do sonho de cada um de vocês que são nossos clientes. E eu quero aproveitar, né, eu falo muito, para agradecer cada um dos nossos clientes que confiam no nosso trabalho, que nos indica. Tem muito cliente, gente, muita gente que nos indica. É arquiteto, é engenheiro, é construtor, é cliente final. Muita gente nos indica, graças a Deus. Quem já foi lá onde que a gente fabrica, como eu falei para vocês, é meio improvisado, porque lá era a nossa academia. É um lugar mais escondidinho, não é assim uma avenida, mas graças a Deus é porque é indicação, vai passando para o outro. E nada melhor do que o boca a boca, a indicação. Então, cada um de vocês, nossos clientes, são muito importantes para nós. Eu quero agradecer de coração cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela confiança em vocês, pela indicação de vocês também. Sim, queria agradecer, né, a todos os clientes. E assim, passa para o pessoal uma breve consideração final. Passa as nossas redes sociais. Eu falo o WhatsApp aqui também, corporativo para eles. As redes sociais destaque _e_arte. Esse é o nosso Instagram. Agora você fala aí o WhatsApp. O nosso WhatsApp é o que a gente recebe os orçamentos, pessoal. Pode chamar a gente pelo Instagram também, mas é mais fácil pra gente, para o nosso controle, chamar no nosso WhatsApp corporativo. É o 12 99203 0297. Pode mandar uma mensagem lá, a gente vai estar atendendo vocês. E também, pessoal, quero agradecer o pessoal que está aí nos acompanhando. Um beijo para minha mãe, um beijo para Pereirão. Olha aí, Pereirão, minha mãe falou que quer te conhecer pessoalmente, hein? Geronil também. E também, gente, aproveitando aqui, não poderia deixar de agradecer, né, aos meus filhos por estarem tocando a empresa junto comigo também, né, a luta de cada dia. E também agradecer aos nossos telespectadores e ao Ebert. O Ebert que se esconde aí, né, Ebert? Ele nunca gosta de aparecer. Quero agradecer também pela oportunidade de nos deixar, né, divulgar nossa empresa. Esse programa Destaque em Foco é muito importante para nós também. Cada semana trazemos convidados e divulgamos nossa empresa também. Obrigado, Ebert, por nos dar, né, esse apoio a cada semana. Nós que fizemos a reforma aqui do estúdio, né? Então a gente agradece também por essa parceria. E é isso, pessoal. Eu agradeço, né, todo mundo que está assistindo a gente, né? Muito obrigado a todos. E a gente está sempre trazendo convidados novos. Então semana que vem a gente tem mais novidade, tem convidada nova, né? Em breve a gente vai divulgar para vocês como que vai ser semana que vem. E é isso. Fica ligado aí com a gente, né? Semana que vem vai ser a Sueli, né? Semana que vem a Sueli, da Marmoraria Stone. Ela que vai ser nossa convidada, vai trazer um pouco sobre a empresa dela, né? A história da empresa dela, que tipo de produto, trabalho que ela oferece. Então você não fique de fora, participe, você que tem pergunta, que tem curiosidade, não deixe de assistir. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer também aos nossos parceiros, né, que nos ajudaram na reforma do estúdio. E semana que vem tem mais. Então, essa foi o início, né, a história do Destaque e Arte, como o Destaque e Arte nasceu. É isso, pessoal. Muito obrigado novamente. E até semana que vem. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.